Amada igreja, mais uma noite o Senhor nos concede por seu amor e a sua graça, e nós estamos na casa do Senhor para orar, ouvir sua palavra, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos prosseguir com o tema arrependimento, que nós iniciamos ontem, não é, pela manhã, na nossa, agora no canal Saber a Fé, onde provavelmente hoje esse trabalho depois também estará lá à disposição dos irmãos. Muitos foram os pedidos, porque o Facebook já está virando algo que ninguém olha direito, e muitos querem ver pela TV. Então agora está fácil, basta você acessar o canal Saber a Fé via YouTube, e lá você vai encontrar as mensagens. Essa, se Deus permitir, der tudo certo, essa reunião também estará lá depois. Para começar essa reunião hoje, vamos pedir ao nosso querido presbítero Marivaldo que ore, nos entregando ao Senhor, entregando o trabalho e todos aqueles que precisam de oração, em especial nossa irmã Marluce. Amada igreja, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 38, a igreja encontrou, de pé em reverência à palavra do Senhor. Nos diz o texto: irmãos, Pedro respondeu: arrependam-se, e diz mais, e cada um de vocês, diz o texto, seja batizado em nome de Jesus Cristo,
Diz mais: para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Que Deus, pois, aplique em nossos corações sua santa palavra, e vamos abrir os nossos inários no hino 71. Hino 71, perdão, a igreja encontrou. Hino 71, hino perdão, tem por título Perdão. Vamos cantar ao Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Vamos ainda abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículos 9 e 10. Primeira carta, irmãos, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos, diz o texto, para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, diz mais, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus aplique mais uma vez a sua palavra aos nossos corações, mais uma palavra de oração. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude em tudo quanto nós vamos hoje aqui fazer. Antes eu vou pedir duas orações, vou pedir que a nossa irmã Beta e a nossa irmã Rose intercedam pela igreja, irmã Beta pelo ministério aqui na igreja, irmã Rose pelo ministério em nossa congregação. Que Deus abençoe, avive a igreja, a congregação e toda a igreja do Senhor no mundo. Oremos por mais do Senhor em nossas igrejas, em nossas vidas. Vamos orar?
Amém. Louvado seja Deus. Ainda vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo número 7. Segundo livro das Crônicas, no capítulo número 7, no versículo número 7, no capítulo 7, versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: se o meu povo que se chama, diz o texto, pelo meu nome, diz mais, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. E conclui o Senhor: perdoarei, diz o texto, o seu pecado e curarei, diz o texto, as suas feridas. Se o meu povo, diz o texto, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, e diz ainda, perdoarei o seu pecado, e diz e conclui, curarei a sua ferida. Vamos hoje pedir ao Senhor que nós possamos entender o arrependimento, viver o arrependimento, andar em arrependimento e em novidade de vida. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é tremendo o assunto é, Senhor, para muitos, muito difícil. Nós precisamos de fato de arrependimento, todo teu povo precisa. Há diferenças entre a maneira como o assunto é tratado no Antigo e no Novo Testamento, que possamos, Senhor, entender tua palavra, discernir a cada instante o que ela nos ensina. Ó Senhor, usa para conosco de misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia do teu povo. Senhor, todo ele, tem misericórdia de cada um, principalmente aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Por Cristo Jesus, o Senhor, é que nós oramos, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, que glorifica o Senhor Jesus, para que nele Deus o Pai seja glorificado. Por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Meus queridos, é um assunto, não digo que é um assunto difícil de entender. Você já tem ali uma base, né? Nós começamos trabalhando o arrependimento pela regeneração. Há muita dúvida entre o povo evangélico do que vem a ser regeneração e conversão, e depois, durante a conversão, que é um processo da vida inteira, a santificação, a perseverança. Em meio a essas três coisas, a mortificação do pecado, que é uma obra do Espírito Santo, onde Deus nos ajuda a nós vivermos assim. Mas o grande problema está no começo. Uma parte do cristianismo acredita que a regeneração acontece no batismo. Isso não é verdade. Outra parte, né, acredita que a regeneração é da disposição do homem de se converter a Deus. Isso também não é verdade. Mas afinal de contas, como isso acontece, e essa regeneração e essa busca por se resguardar do mal e, portanto, se consagrar a Deus, que nós confundimos, chamamos de conversão e de santificação e de perseverança. Então há uma mistura dos pensamentos. E antes de entrar no assunto de hoje, nós vamos tentar definir o que seja o arrependimento, e alguns minutos tratando do que já foi tratado na mensagem da quarta. Eu aconselho que todos possam ouvir, dar uma olhadinha ali, ouvir de novo, se não entendeu, escuta novamente,
porque é muito importante você conceber a diferença entre o ato de Deus de nos regenerar, de nos fazer nascer de novo, de nos salvar, e os nossos atos junto com a ajuda de Deus, depois de salvos, de buscar santificação, buscar conversão todo dia, mortificar os nossos pecados com a ajuda do Senhor e perseverar até o fim. A palavra do Senhor deixa clara, e nós vimos isso na quarta-feira, só relembrando aquele momento, só um momento. Alguém aqui no primeiro nascimento, quando nasceu de sua mãe, e por força de seu pai, e a perseverança de sua mãe de esperar você nascer, geralmente 9 meses, o que você fez para nascer a primeira vez? Nós deixamos com muita ênfase ali na quarta, que nada, ninguém faz nada para nascer a primeira vez. Então não depende de nenhum de nós escolheu nascer, nenhum de nós escolheu nada com relação ao nascimento. Ontem nós tivemos à tarde visitando o pequeno Ravi, Daiane e Nando, seus pais, e a avó de Ravi também, que agora eu esqueci o nome dela, mas toda a família ali com o pequeno Ravi. E o pequeno Ravi veio a este mundo por força dos seus pais. Deus permitiu que Ravi nascesse, Deus permitiu antes que Ravi fosse concebido, Deus permitiu que Nando casasse com Daiane e por fim Ravi viesse ao mundo, e Ravi não teve nada a ver com isso. Ravi está ali muito bonitinho, muito bebezinho lindo, e que Deus o abençoe a cada dia. É a nossa oração, não só para com ele, mas para com a Helena e todos os bebês, Davi, todos os bebês de nossa igreja. O fato é que nenhum deles, e nós também, quando nós nascemos, nenhum de nós teve nada a ver com isso. Então você tem que ter humildade de reconhecer que você não escolheu nascer, não escolheu seus pais, não escolheu nada com relação à sua vinda, à sua primeira experiência de criação, ser criado por Deus na força, na colaboração dos seus pais. E isso é muito importante dizer que Deus e seus pais, Deus permitindo seus pais te concebendo e sua mãe dando a você a luz, fizeram essa obra e você fez nada. Alguém vai discordar disso? Duvido, né? Mas com relação ao novo nascimento, muita gente acha que depende da pessoa. E não depende. O novo nascimento é uma nova criação. Você é feito de novo, pois você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, e o Espírito Santo, no amor do Pai, na autoridade do Pai, na escolha do Pai, o Espírito Santo leva você até o Senhor Jesus em arrependimento e fé, e a partir daí, concomitante, ao mesmo tempo, quando você já se encaminha para Deus, você já nasceu e não sabe. Davi, Ravi e Helena não sabem que nasceram ainda, estão conhecendo o mundo. Eles estão vendo as coisas. Davi, o mais velho, né? Depois Helena e por fim Ravi. Todos eles estão observando, estão começando. O Ravi, o menorzinho, está começando a perceber a realidade. A mesma coisa com o crente. Ele nasce, só voltando um pouquinho, para uma passagem muito importante que nós encontramos no Evangelho segundo João, para afirmar bem na cabeça essa parte, para você não ter dúvida nenhuma sobre essa verdade. João, o Evangelho, no 3º capítulo, versículo 8, ou um versículo que todo mundo conhece, que diz assim: o vento aqui é o Espírito Santo, sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. E ele conclui o pensamento no verso: assim acontece, o Senhor Jesus está ensinando a Nicodemos,
Assim acontece com, não é, todos os nascidos do Espírito. Nós nascemos do Espírito Santo. Você quer mais detalhes sobre a regeneração? Escute novamente a mensagem da quarta-feira. E hoje, o que nós vamos enfatizar? Vamos hoje tentar explicar o que vem a ser o arrependimento em si. Se ele anda com a fé, de mãos dadas, se ele é sozinho, se do arrependimento você vai à fé, se ao mesmo tempo concomitante ao arrependimento, porque você nasceu de novo, você já tem a fé, e com os dois você chega a Jesus e uma vez estando em Cristo, todas as coisas são feitas novas. Há uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A diferença qual seja? No Antigo Testamento, o arrependimento era para o povo todo, a congregação de Israel, as 12 tribos. Você encontra isso em segundo livro das Crônicas, num texto muito usado quando a igreja busca avivamento, está certo, tem que usar esse texto mesmo. Tem até uma canção, se eu não me engano, com esse texto, que na versão fiel ficou assim: e se o meu povo, diz o texto, que se chama, não é, pelo meu nome, diz mais, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ele pode se converter porque já é povo de Deus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra em uma economia agrícola, em uma vida agrícola que era a vida do Israel antigo. Faz todo sentido Deus sarar a terra que não estava produzindo direito, fazer ela produzir bem e abençoar o povo com sustento. Então vejam bem que o arrependimento dos pecados no Antigo Testamento era para todo o povo e redundava na cura dos problemas palpáveis diários do povo. Dentre eles o alimento que o povo precisava, sustento que o povo precisava. Então, porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você tem uma nação debaixo da graça de Deus, sendo cuidada por Deus, e o arrependimento valia ali em bloco. Não que uma pessoa não pudesse no Antigo Testamento se arrepender pessoalmente dos seus pecados, o caso de Davi, né, todos conhecemos, Salmo 51, você leia em casa, quem está ouvindo pela internet e você também que está aqui, né, cuidem, prestar bem atenção, e você vai ali estudar que pessoalmente no Antigo Testamento alguém de fato poderia arrepender-se dos seus pecados. Mas aqui a mensagem, chamado ao arrependimento no Antigo Testamento, era para a nação. E a nação tomar cada um para si, e o povo deveria buscar o arrependimento, que pressupõe aqui, o texto é muito simples: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você carrega o nome de Deus, se humilhar, a humilhação é a base, e humilhado a pessoa vai orar, e em oração a pessoa vai buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, ele já está arrependido. Notem que não há separação, os fatos acontecem todos ao mesmo tempo. Observem: humilhação, a oração, a busca da face, a conversão dos maus caminhos. O Senhor ouve essa oração, vê essa humilhação, responde a essa busca, atende, se deixa encontrar, e a consequência é que as pessoas são perdoadas e saradas a sua terra, a sua nação. Isso é Antigo Testamento. A graça é a mesma, mas no Novo Testamento a coisa torna-se individual. Ou seja, a igreja é composta não de uma nação para as pessoas, de Israel e os prosélitos, como no Antigo Testamento, mas na igreja é das pessoas para o agrupamento dos indivíduos para a comunhão dos santos, a igreja. É diferente. A graça é a mesma, mas acontece de uma forma diferente.
Para isso, vamos examinar o texto que nós lemos no comecinho, Atos, no 3º capítulo. Atos, 3º capítulo. O verso 19. Primeiro vamos olhar o verso 19. Encontraram, diz assim, a palavra do Senhor, né? Arrependam-se, né, pois, e voltem-se para Deus. E diz mais o texto, para que os seus pecados sejam cancelados. Versículo 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual lhes foi designado Jesus. A palavra do Senhor é muito clara. Aqui está a era da inauguração da igreja. Aqui está o chamado ao Evangelho. Só quando você retorna um pouquinho, no versículo 18 do capítulo 2, Atos 2, 18, foi o texto que nós lemos, né, no começo. O apóstolo diz assim, né, Pedro respondeu. E o que foi que ele respondeu aos que estavam lhe perguntando? Você lê a partir do versículo 36, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram, diz o texto, a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? A resposta, né? Agora está fazendo mais sentido. Pedro respondeu, diz o texto, arrependam-se cada um de vocês. Vejam que agora tem uma diferença muito grande. No que para Israel era pregado para um arrependimento conjunto de uma nação inteira, talvez seja o erro de muitos irmãos queridos evangélicos e afins, que querem de uma forma muito sincera e honesta arrepender o Brasil todo e fazer com que Deus tome conta do Brasil e tal. Isso pode acontecer, mas não é o Novo Testamento. Nem o Brasil é Israel, nunca será. O Brasil nunca será Israel. Nem o moderno, nem o antigo, muito menos o antigo. Então, o chamado do Evangelho é um chamado a pessoas, a cada um de nós. A mudança, o arrependimento, a fé, a partir do novo nascimento, que é uma ação do Espírito Santo em uma vida, individualmente falando, não em uma nação, porque uma das grandes diferenças do Antigo para o Novo Testamento é que no Antigo Testamento o Espírito Santo visitava de uma forma especial, peculiar, e mudava a vida da nação de Israel. Na igreja o Espírito Santo visita e habita individualmente o crente, como ele habita toda a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, mas ele habita individualmente a cada um de nós. Esse trabalho, essa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, se você não entender, você vai ter muita dificuldade de entender sua Bíblia e entender essa obra de Deus em sua vida, que é o arrependimento. É um dom de Deus. A gente não crê nisso, mas o arrependimento é um dom de Deus. E o arrependimento caminha junto à fé. Não há dissociação, não há separação, não há de um lado o arrependimento e depois vem a fé e por fim a pessoa é salvo. Não, primeiro a pessoa é salva, a ordem
dos acontecimentos, mesmo que você não entenda, não lembre quando aconteceu. Eu fiz um pequeno depoimento ali na mensagem, só não disse o dia ali, na quarta-feira. O dia foi o dia 4 de março de 1984. Eu lembro daquela noite, daquele dia. Eu lembro do hino que cantou, Vencendo Vem Jesus. Na época, a época ainda era o hinário Salmos e Hinos da Igreja Congregacional, que a Igreja Presbiteriana, a igreja que eu comecei a frequentar, a partir daquele dia usava. O hino Vencendo Vem Jesus. Lembro do texto, João capítulo 15, lembro da divisão que o presbítero Uziel usou no seu sermão. Lembro daquilo ali e nunca esqueci. E é interessante uma coisa que é bom frisar. A obra do Espírito Santo de regenerar, de salvar uma pessoa é uma coisa. Você pode perceber ou não. Você vai perceber geralmente depois, porque você crê naquilo que está sendo ensinado. Você crê no Evangelho. Naquela noite, meu coração já tinha sido transformado, meu entendimento. Eu já estava mesmo sem saber, certeza diferente de salvação. A pessoa pode ter a salvação e não ter a certeza, mas a partir dali eu comecei a ter certeza. Demorou um bocado para ter certeza, mas ali já existia uma obra de Deus e você sabe porque você crê. É aquela tal história, se a pessoa não crê, não tem como ninguém empurrar ninguém para ser crente, nem ninguém regenerar ninguém por um cerimonial batismal, seja lá qual for, ou uma oração que alguém faça pela pessoa. O homem não pode regenerar, mas o homem pode colaborar com Deus na conversão, na santificação e na perseverança. E naquela noite eu comecei a entender, e eu comecei a colaborar com Deus, no sentido de ter absoluta certeza. A primeira coisa que eu tive certeza, e eu quero enfatizar isso, não é igual para ninguém, mas pode ser assemelhado. Mas todo mundo que eu conheço que tem a sua história de como Deus o encontrou, não é como ele encontrou Deus, mas como Deus o achou nesse mundo, né? Todo mundo tem uma história parecida, né, para contar. Você quer ver um teste, uma pedra de toque de que o Espírito Santo transformou seu coração? Você fala mal de você mesmo. É sério, na terça-feira pela manhã, né? Essa mensagem infelizmente não foi gravada, mas ficou na memória, espero, de quem estava aqui na terça pela manhã. E nós estamos na terça pela manhã expondo a primeira carta de João. E a primeira carta de João é a carta do amor. E eu sei se eu estou em trevas, ou se eu ainda estou em trevas, ou se eu estou na luz, porque... E se eu conheço a Deus, porque eu amo a Deus e amo os meus irmãos. Se eu não amo os meus irmãos, a primeira carta de João é contundente e muito forte, né? Eu não conheço a Deus ainda. Então, uma das coisas que acontece conosco, quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo, antes regenerados, nascidos de novo, primeiro efeito disso é um amor que nós não tínhamos. E como se revela isso? O que pode ser assemelhado na experiência de outras pessoas de conversão, foi o fato de que ali, ouvindo a palavra de Deus, eu não lembrei de pecado de ninguém. Não lembrei de pecado de ninguém, lembrei dos meus pecados. Eu estava preocupado com os meus pecados. Quando o Espírito Santo faz uma obra em você, você fica preocupado com os seus pecados. É como quem já leu o Peregrino do John Bunyan, ele está carregando um fardo de pecados, dos pecados dele. Notem que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, agora a ênfase
é nos pecados da pessoa. A pessoa é convertido e confrontado, uma vez com o coração transformado, para entender essa sua situação, recebendo esse dom de Deus, que é o arrependimento e a fé, os dois, um ao lado do outro. Essa pessoa agora passa a se preocupar com os seus pecados. Você quer saber se você continua andando no trilho certo, né? No caminho certo de ser um crente, uma crente que se consagra a Deus todos os dias? Você vai falar dos seus pecados. Aí o conceito foi dado na terça-feira, que vamos enfatizar durante essa semana, que eu fui para casa pensando nisso, saiu na hora, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Você quer falar mal de alguém? Alguém aqui nunca falou mal de ninguém? Levanta a mão. Em casa também, você nunca falou mal de ninguém? Levante sua mão. Não levantou? Aqui também ninguém não levantou. Então tá certo, porque todos nós um dia já falamos mal de alguém. Isso é a condição da escuridão, é a condição das trevas. Enquanto nós estamos em trevas, o assunto no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida é a vida, os erros dos outros. Agora, sério, depois de crente, você consegue chegar, o marido, ele consegue chegar para a esposa e falar dos pecados dele? Minha filha, eu queria te contar, olha, eu sou errado assim, 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 assim. Eu fico preocupado com crente que nunca disse essas coisas para Deus. Eu fico preocupado, porque será que a pessoa é crente? Se ela não vê nada de errado nela, se você não vê nada de errado em você, você está fazendo o que aqui? Que o que deve nos trazer para a igreja não é o pecado do marido, da esposa, dos filhos, dos governantes, da nação, do mundo inteiro. Não, o que aproxima a pessoa de Jesus são seus próprios pecados. Que coisa! Essa é a coisa mais normal. Agora, realmente, a igreja está precisando de avivamento, a igreja parece estar morta, né? Naquilo que é mais importante, mais simples e básico, que é o dom do Espírito Santo. Quando o apóstolo diz aqui: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse não é o batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo, faz a pessoa ingressar na igreja. O batismo em Jesus Cristo é o batismo no Espírito Santo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Porque muita gente confunde batismo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, com esse batismo aqui, que é com fogo, que purifica a miséria do nosso coração. E quando a miséria do nosso coração está sendo purificada, está acontecendo uma obra de Deus em nossa vida, estamos passando da morte para a vida. A primeira preocupação nossa são os nossos pecados, não o pecado do botar a culpa no pai, na mãe, no governo, nos irmãos, em quem quer que seja. Você sente a sua culpa. A igreja, ela tem feito um trabalho muito ruim. Por que a igreja tem feito um trabalho muito ruim? A pessoa vem para a igreja e começa a escutar o pastor falando do pecado dela mesma, ou do pecado do povo que anda na rua, dos que usam drogas, dos que se prostituem, dos que estão enlaçados e escravizados pela prostituição, a homossexualidade, seja lá o que for de errado que exista nesse mundo, mas você não vê o pastor falar do pecado dele. Parece que o pastor é o próprio Jesus. Parece que o pastor realmente é o pior pecador da igreja. Só que ele não pode dizer isso. Quando ele diz isso, porque o crente não entende. E por que o crente não entende? Porque ele mesmo também nunca sentiu. Tem muito pastor descrente. Poxa,
Quando você lê a Bíblia, você está lendo para você. Então a Bíblia vai falar de você. A Bíblia está falando para você, pastor. Está se preparando para pregar para as outras pessoas. E à medida que você está pregando para as outras pessoas, a Bíblia continua falando com você, as outras pessoas. A Bíblia está falando com você e a Bíblia está falando com as outras pessoas. De quê? Que todos nós necessitamos do Senhor. Então, digamos que venha uma pessoa aqui, que esteja alguém pela internet ouvindo, que quer se matar, tirar sua própria vida. Você já está muito ao quebrado, já está desesperado, já está com todo pensamento ruim na cabeça. Você já sabe que é pecador e é por causa dessa agonia de ser um pecador que você está pensando em tirar sua própria vida. O que é que você tem que fazer? Tem que receber o amor de Deus no seu coração, na sua vida, que Deus não está disposto a queimar você no inferno. Aquilo que aconteceu comigo. Dia 4 de março de 1984, era uma época que eu só pensava nisso. Inclusive, pouco tempo depois, o meu melhor amigo e pessoa do meu sangue, né, meu primo, resolve tirar sua própria vida. Porque não se encontrou com o que eu me encontrei. Eu também estava pensando nessas coisas. Estava desencantado com a vida. A vida era um lixo. Mas o Senhor Jesus fez me ver a vida com os olhos dele. Então, em Cristo, no perdão dos meus pecados, olha o que diz o texto aqui. Diz o texto: arrependam-se e cada um de vocês, né, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, como João falou, né? João Batista, que nós seríamos, que ele estava batizando para arrependimento, mas o Senhor Jesus batizaria com fogo. Esse fogo aqui, que muita gente interpreta mal, né? É o dom do Espírito Santo. E receberão o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? Se você adianta um pouquinho, Atos capítulo 5, vamos andar só mais um pouquinho. Atos 5, 31. Atos capítulo 5. Diz assim, verso 31. Deus o exaltou, colocando à sua direita como, diz o texto, irmãos, príncipe e salvador, para dar a Israel, diz o texto, arrependimento e perdão de pecados. Quem Deus exaltou? Nosso Senhor Jesus, que nos dá arrependimento e perdão de pecados, nos dá, é um dom, é um presente, o arrependimento e o perdão dos pecados. Você está atribulado, cansado, com todos os pensamentos ruins e piores na sua vida, você está, né, se sentindo um lixo, você precisa passar pela metanoia. O que é metanoia? Martinho Lutero restaurou essa palavra que a Igreja Católica usava como penitência, está na Vulgata Latina até hoje, penitência, fazer penitência. E não é esse o significado. O significado de metanoia é arrependimento, é mudança da mente, mudança da atitude, mudança do coração, mudança do entendimento, é mudança. E aí ele uniu, né, Martinho Lutero, o arrependimento, ele o uniu intimamente, irmãos, à fé. É isso que ocorre com esse dom, quando o arrependimento, ele vem à nossa vida, vem junto com a fé, ao mesmo tempo, e nos dota, obviamente, da capacidade de crer em Jesus e de ter os pecados perdoados e o alívio do
peso, do fardo e do despropósito na vida. A vida, ela passa a ter propósito, significado. Voltando ao moto principal, a ideia não é aqui julgar os outros, a ideia é julgar a si mesmo. Você faz isso, você fala com a mesma facilidade que você conta o pecado de que seja lá quem for, você conta o seu. Faz isso. Não faz isso. Deveria ser mais fácil, né? Porque você conhece você melhor do que o outro. Então você deveria contar o seu pecado, por exemplo. Deixa eu contar 3 aqui, meus. Iracundo, eu tenho uma dificuldade tremenda de me controlar, para não ficar nervoso. Deixa eu ver outro, né? Glutão. Passei minha vida toda querendo comer o almoço inteiro, de todo mundo a janta ou lanche. Coisa triste. Tem mais. Deixa eu ver. Chato, que valha-me Deus, né? Que coisa horrível. E tem tanto que tá bom, né? Para não espantar nem o pessoal da internet e nem o pessoal aqui da igreja. Mas você fala dos seus. Ó, você quer fazer um teste? Pegue 2 folhas de papel. Numa escreva os pecados dos outros que você supõe que os outros têm, porque você não está no coração dos outros para saber, né? No outro papel escreva os seus que você tem certeza, porque você é você. Você sabe, eu vou lá, né? Chato, glutão, iracundo e tal, e tem tanta coisa que está na minha cabeça, mas só esses 3 já está nos 7 capitais, né? Os 3 estão no ira, glutonaria, a chatice também. Deixa eu beber uma aguinha. Será que ser chato é pecado capital? Quer conhecer uma pessoa chata? Uma pessoa longeva, vive bastante, tem uma família grande, ela está sempre sozinha. Ali pode dar uma medalha de chato para aquela pessoa. Mas será que é? A pessoa chega na casa, está o pai e a mãe. Mãe, eu vim visitar a senhora, nem olha para o pai. Talvez aquele homem tenha sido a vida inteira um chato, né? Quando nós lemos Lamentações, nós vemos ali do que cada um de nós deve se queixar, né? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Então, quando há uma obra do Espírito Santo em nossa vida, você sabe que é você o seu problema. Você para de falar dos outros, porque cada um vai responder a si, por si mesmo, não é responder a si não, né? Mas responder por si a Deus. Esse é o grande diferencial. Agora, é claro, aí a pessoa diz, não, eu não aceito. Vamos definir arrependimento para já chegar no final, ao menos hoje. Domingo tem mais. O arrependimento é mais em sentido bem real, um milagre moral, um dom da graça, um verdadeiro impacto da graça, a que chamamos de arrependimento. É uma obra, é um dom de Deus. Para ler um último, só 2 passagens. Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Eu ia pular essa parte, mas é bom. Já encerrei, né, o que tinha para dizer hoje, mas vamos ainda ler essas 2 passagens. Atos capítulo 11. Vocês encontraram? Do 15 até o 18, para você ver que é um dom do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio,
Versículo 16. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom, vejam bem, o mesmo dom que, né, nos tinha dado quando, né, cremos no Senhor Jesus Cristo, ele conclui: quem era eu para pensar em, né, opor-me a Deus? Deus estava agora derramando o dom do arrependimento, da fé, da salvação em outros. Que o apóstolo aqui estava olhando assim e dizendo: meu Deus, Deus não só vai salvar judeus, Deus não vai somente salvar a herança genética de Abraão, mas Deus vai salvar quem Ele quiser. O Espírito Santo sopra onde quer. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu o arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Vejam bem, Deus concedeu arrependimento para a vida, diz o texto, até mesmo aos gentios. Deus concedeu dom, concessão, graça, visitação, a habitação do Espírito, batismo no Espírito Santo, obra de salvação, obra de transformação, metanoia, muda o pensamento, o entendimento. E vejam bem, as pessoas, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus. Antes estavam objetando, estavam criticando, estavam impondo o seu pensamento ao pensamento de Deus, ao Evangelho, e agora com o Espírito Santo em suas vidas, com esse poder de Deus, com esse dom de Deus, com essa visitação de Deus, eles não se opuseram a nada do que Deus estava dizendo, muito pelo contrário, aceitaram a mensagem e louvaram a Deus. E ainda disseram: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Não só aos judeus, mas aos gentios, a quem Deus quiser. Que é a coisa mais linda do Evangelho. Guarde que nós vamos ainda ver muitas dessas passagens no domingo ainda. Vá aguardando, vá meditando nelas. E, em último lugar, segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Versículo 25. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Mas vamos ler o 24 para entender bem o contexto. Leia todo o contexto em casa. Versículo 24 diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. É uma das condições para ser um pastor. Então tenho que mortificar, eu confessei, 3 pecados aqui: a chatice, a braveza, ou brabeza, como se diz aqui no Nordeste, ser iracundo, e tenho que comer menos quando visitar os irmãos, quando for na casa dos irmãos, tenho que comer menos bolo e tal. Ontem eu me controlei na casa de Nando, um bolo delicioso. E Nando: coma mais, pastor. Eu queria, mas eu sou crente, sou diabético. E temo a Deus, então só comi uma fatia de bolo. Olha o que o texto diz aqui. Diz a palavra do Senhor. Sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento
levando-os ao conhecimento da verdade. É Deus quem concede o arrependimento que leva as pessoas ao conhecimento da verdade, não é o pastor. O pastor deve procurar se amansar, né? Ficar calmo, ficar tranquilo, porque as coisas vão acontecer, infelizmente, e a gente tem que se manter calmo, tranquilo, e a corda só arrebenta para o lado do pastor, e Deus o chamou para... a pessoa que é chamada por Deus para ser pastor sabe que é assim, e que deve se conter a todo tempo, e esperar em Deus que Deus, né, conceda arrependimento às pessoas, e conduza as pessoas à verdade. É humilhante para a igreja saber que nós não fazemos crentes, é Deus quem faz. Agora, deveria ser uma anteninha ligadinha aí na cabeça de cada pessoa que se diz crente, ela perguntar a Deus, ou hoje dizer para Deus, um desafio. De fato, você já contou para Deus tudo de ruim que você é? Você quer um avivamento na sua vida pessoal, para depois pedir a Deus avivamento para os outros? Você já disse para Deus tudo de ruim que você é, sem esquecer nada, por isso que é bom anotar, né? Depois queima, que é para ninguém ver, mas anota ali tudo de ruim que você é, que você sabe, porque sabia que Deus sabe de coisas que você é ruim, que você não sabe, porque só Deus sabe perfeitamente o que nós somos, quem nós somos. Tem coisa que nós não sabemos, por isso que o salmista orou, né? Por isso que Davi orou, se salvo engano, acredito que foi Davi, para Deus mostrar os pecados ocultos que ele não sabia. E ore pedindo a Deus para mostrar os seus pecados ocultos. E pare de orar para ver o pecado dos outros e para Deus condenar o pecado dos outros. Mas ore não para Deus condenar seus pecados, mas para Deus perdoar seus pecados. E acontecer essa metanoia em sua vida. Domingo, se Deus permitir, pela manhã nós vamos explicar melhor essa questão. E se Deus permitir também, domingo à noite, vamos concluir essa semana sobre o arrependimento. Que Deus nos ajude, é muito trabalho. Que Deus ajude a todos aqueles que estão ouvindo, possam entender. E a maior alegria de um pastor é que essas coisas sejam entendidas, vivenciadas. E a minha oração é pedindo ao Senhor avivamento. Bom, no começo do meu ministério, agora 31 anos, né? Está caminhando para 31. Se contar com o tempo de seminarista, dá bem mais tempo, mas vamos contar só de fato um pastor, em licenciatura e ordenação. Eu buscava ainda como seminarista, busquei muito avivamento. E me arrependo que num dado momento as lutas da vida me fizeram parar com isso, ou continuei sem nem saber. Mas eu sempre peço a Deus que Deus avive a obra dele, que Deus leve arrependimento para as pessoas, dê o dom do arrependimento, da fé, do quebrantamento e conduza todo mundo para a verdade. Esse é o meu pedido de oração. Irmã Valéria, qual o seu pedido de oração nessa noite? Irmã Elaine. Amém. Irmã Gorete.